O microcontrolador, né, que tem essa capacidade de ter a CPU mais as memórias, né, ele precisa de um programa para rodar. Esse programa ele fica nas memórias. E aí, como é que essas memórias armazenam as coisas, né? De que tipo, quais são os tipos de memória que a gente tem? Eu mencionei aqui, né, da SRAM, da E2PROM, mas vamos entender um pouquinho mais a respeito do que são essas memórias, que são tão importantes quando a gente fala de circuitos aí que vão ter que fazer instruções numa determinada ordem para poder resolver um problema no mundo real. Então, aqui, mais uma vez, a CPU, né? Isso aqui eu estou falando mais dentro das placas de computador. O que a CPU tem, né? A CPU, basicamente, né, aonde ela toma decisão é numa coisa chamada ULA, que é Unidade Lógica e Aritmética. Essa ULA é onde ela vai fazer todas as operações que vão possibilitar ela ter inteligência, né? Ela tomar uma decisão, falar assim, olha, não, a temperatura está menor do que a que eu queria, então sobe. A temperatura está maior do que eu queria, então desce. Eu preciso comparar, né? Como é que eu sei que está maior, que está menor, né? Então, eu tenho aqui, através de circuitos lógicos, eu consigo fazer operações aqui de AND, OR, soma, multiplicação, divisão, subtração, entre coisas que estão armazenadas em registradores, né? Então, eu quero fazer a soma de um número com outro. O que eu faço? Eu armazeno esse número aqui na minha memória, trago esse número para esse registrador da ULA, esse registrador vai para esse circuito lógico aqui e coloca num outro registrador chamado acumulador. Esse registrador que a gente já estudou, que são os flip-flops desse, né? O flip-flop dele armazena esses dados binários. Aí eu quero somar um número com outro. Eu vou pegar o outro número aqui, jogar novamente nesse registrador, e aí eu pego o meu acumulador, que é o que já tinha o valor anterior, né? Pego este valor que já estava armazenado lá, com este valor novo que eu trouxe para cá, somo e coloco o resultado novamente no registrador chamado acumulador. Então, o acumulador, ele é o registrador que sempre vai ter a resposta da minha conta, daquela operação que eu fiz, seja ela lógica ou aritmética. E aí eu posso fazer, se eu quiser armazenar isso, né, eu venho aqui e escrevo o resultado novamente na minha memória. Quem que controla, né, quem que faz toda essa orquestração aqui do que acontece primeiro, é uma unidade de controle, também presente dentro da CPU, tá? Então, de uma forma bem simplificada, é assim que uma CPU funciona. Ela basicamente faz isso. Por mais complexo que seja o seu computador, no fundo, o que ela está fazendo é isso. Ela está fazendo contas lógicas ou aritméticas dentro de esses bloquinhos aqui que trabalham de uma forma muito rápida, né? Ele faz aí bilhões de contas em um segundo. Por isso que ele é tão potente assim. Bom, essa parte onde fica armazenadas as coisas, né, como a gente já viu ali, que são as memórias, onde é que elas ficam? Uma parte dessas memórias, né, elas são as memórias que ficam dentro da placa-mãe mesmo, né, da placa da própria CPU do computador, que é chamada de memória principal. Essa memória principal aqui, normalmente, é uma memória que é volátil, né? Se você desligar o seu computador, você perde todos os dados que você, né, não tinha salvado. Quando a gente fala assim, salvei as informações, o que eu fiz? Eu passei as informações dessa memória que estava dentro do computador para um armazenamento que não perde, que é não volátil. Por exemplo, o meu disco rígido, o meu HD, ou para um CD, né, que hoje em dia é mais raro isso, né, mas alguns anos atrás era muito comum você ter um drive de CD, que você poderia, inclusive, gravar o CD, né, para você poder armazenar essas informações. Então, basicamente é isso. Você traz essas informações da sua memória principal, que está dentro da placa-mãe ali, que está rodando, e coloca essas informações no armazenamento externo, tá? Que se você desligar o seu computador, você não perde. Então, você está trabalhando num arquivo no Word, tudo que você está escrevendo naquele momento ali, ele está sendo processado aqui, ó, nessa memória, que é uma memória que se você desligar, perdeu.
A partir do momento que você clica o botão Save, ou se ele faz um salvamento automático, ele passa uma parte, né, ou até os dados que você inseriu até então, ele joga isso dentro de um arquivo que está armazenado no seu HD, que é aquele arquivo que você trabalha, né, que é o seu arquivo texto, lá o docx, que você está trabalhando. Esse docx, ele fica armazenado numa memória que não perde se você desligar o computador. Se você trabalhar por muito tempo e esquecer de fazer isso, às vezes você escreveu um monte de coisa, se não tiver o salvamento automático, né, você perde tudo que você escreveu.